dia, bom dia, bom dia, bom dia. Que alegria estar aqui com vocês aí. Tô aqui tomando meu shot. Ui, tá quente. Acho que eu pus, sabe, vinagre de maçã demais. Bora começar a fechar essa porta. Ai, meu braço. Só não precisava prender o braço. Começar esse dia extraordinário que o Senhor preparou para nós. Que dia tremendo, que dia maravilhoso. Eu tô com muita expectativa em tudo aquilo que o Senhor fará. Então vamos começar com a nossa oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, grande e poderoso é o Senhor, digno de todo louvor. Pai, o Senhor é o único digno de adoração neste lugar. E o Espírito Santo que habita dentro de nós tem revelado os caminhos de uma vida e vida em abundância. Obrigada, Pai, pela oportunidade de te servir. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de conseguir passar por esse processo e resistir. Eu sei que muitas devem estar passando por muitas coisas e o Senhor tem fortalecido na sabedoria de fazer boas escolhas. Nós entendemos que o nosso corpo é o templo sagrado do Espírito Santo. E por isso, Pai, eu te pedimos que o Senhor nos livre das tentações e nos fortaleça, para que nós possamos saber escolher. Essa aula de hoje, ela fala de um mal que é muito comum no nosso século. Mas em nome de Cristo Jesus, ele vai cair por terra, porque nós cremos no teu poder, na tua palavra e no teu agir. Por isso eu já oro agradecendo em nome de Cristo Jesus, porque nós precisamos entender que a nossa alimentação também é para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31 já nos fala: portanto, quer comais, quer bebais ou façar qualquer coisa, fazei para a glória de Deus. Então, comer, jejuar é um ato de adoração a Deus. Só que existe um pecado que nós cometemos nesse ato de comer como adoração: um descontrole alimentar e uma negligência com o corpo, que é o templo sagrado do Espírito Santo. No entanto, é necessário desenvolver e orar por domínio próprio, porque é necessário aprender a governar os desejos do corpo para honrar a Deus. Deus nos deu um corpo para que fôssemos bons administradores dele. Nossa alimentação não deve ser guiada apenas por prazer, mas pela responsabilidade de honrar a Deus em cada escolha. Quando nós fazemos só por prazer, você vai ter prazer em todas as coisas e vai fazer tudo aquilo que não deve ser feito. Porque o comer, ele precisa ser algo que seja consciente e equilibrado. E aí sim, isso é um ato de adoração. O que nós colocamos no nosso corpo influencia a nossa energia, a nossa saúde, a nossa disposição, até espiritual. E nós já falamos isso. E o excesso de comida, a má alimentação nos torna fracas para servir a Deus com excelência. Eu não quero ficar fraca, eu quero ficar cada dia mais forte. Ontem eu estava comentando com a minha sogra que está aqui em casa, que o quanto a nossa disposição, a nossa alegria mudou depois que nós mudamos a alimentação. Mas hoje eu vou te mostrar que existe uma raiz espiritual, neurológica e psíquica conectada à comida, que se chama ansiedade. Hoje é um dia muito profundo, porque essa aula são para mulheres que querem vencer a ansiedade, aprender a lidar com as suas emoções e entender como a comida tem sido um refúgio enganoso, bloqueando seu avanço espiritual e emocional. Essa aula pode transformar a sua vida, mas ela só transformará se você decidir ir além da teoria e realmente aplicar o que você vai aprender. Eu me esforcei muito para trazer tudo isso aqui, criar um material extra. Tem um teste sobre ansiedade que eu vou enviar para vocês que é fantástico. E o que é a ansiedade e como ela te domina? Ela é uma alteração emocional que te rouba a paz, o foco e a identidade. Ela não é apenas um sentimento.
Então, ela não é apenas um sentimento. Na neurociência, ela é explicada como um excesso de atividade na amígdala e um desequilíbrio de neurotransmissores. É um sintoma, a psicologia explica a ansiedade como um sintoma de traumas, medos e inseguranças não resolvidos. Esse aqui é o mais comum, até nos atendimentos que eu faço dentro do Mulher Referência, eu observo isso, que são esses sintomas de traumas, medos e insegurança que não são resolvidos, que destrava a ansiedade na vida da pessoa. E no mundo espiritual, é um espírito opressor que rouba sua fé e te coloca num ciclo de prisão. Isso aqui também é muito sério. Muito sério. Então, quando você sentir algo de ansiedade, ou ele vem de uma parte neurológica ou psicológica ou do mundo espiritual. Com frequência, eu passo por isso. Com frequência. E aí, no meu caso, a parte psicológica já foi toda tratada, a parte neurológica está sendo tratada com alimentação. Mas o mundo espiritual, ele não para. Então, por isso que o Power Set, ele vem trabalhar em todas as áreas. Porque se eu trabalhar só a parte neurológica e psicológica, tá tudo bem. Mas e o mundo espiritual que não para? Você acha que Satanás vai parar de te tentar? E isso aqui, gente, não tem nada a ver com religião. Porque o papel dele é nos destruir. O que ele queria? Ele queria ser igual a Deus. Quem Deus fez a imagem e semelhança dele? Nós. Por isso, ele tenta o tempo todo e é necessário fortalecer o corpo, a alma e o espírito. Mas o que a palavra já nos diz em ansiedade? Em Mateus 6,34. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, pois o amanhã cuidará de si mesmo. E quantas vezes nós estamos, e eu tô falando de mim mesmo, preocupada com o futuro, preocupada com o que vai acontecer, querendo antever alguma coisa sem descansar no Senhor. Eu não estou falando em relação à negligência, eu estou falando em relação à ansiedade. A ansiedade é pegar para si um problema e achar que você tem poder de resolver na força do seu braço. E aí Satanás vem e te traz uma opressão que te leva para um ciclo vicioso. E onde você desconta isso? Na comida. E olha os sintomas que a ansiedade controla. Comer sem fome verdadeira apenas por impulso. Sentir culpa depois de comer, mas repetir o ciclo no dia seguinte. Você se sentiu super culpada. No dia seguinte, você está fazendo a mesma coisa. Ter ataques de desânimo ou euforia em ciclos emocionais. Quem nunca passa por isso? Tem hora que está muito bem, tem hora que está desanimada. Sentir que nunca está no lugar certo, fazendo a coisa certa. Ah, eu tô aqui no Power Set, mas eu não tô conseguindo cumprir o jejum. Ah, eu não tô conseguindo controlar a alimentação durante esses 7 dias. Ah, eu não, realmente, eu não deveria nem estar lá. Você se identificou com alguma dessas falas? Isso não é apenas um problema emocional, é também uma batalha espiritual. Porque você sabia que o primeiro pecado da humanidade envolveu a comida? O que diz Gênesis 3,6? Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. A serpente usou a comida para enganar Eva, porque sabia que a fome não é apenas física, é emocional e espiritual. O diabo não mudou essa estratégia. Ele ainda usa os seus desejos, a sua fome emocional, a sua ansiedade para te afastar da promessa. Esse é o propósito dele. E até quando você não vai entender isso? Ele nunca vai chegar de maneira feia. E eu quero que você entenda, voltado para essa relação da comida, ele sempre vai te chegar oferecendo pratos apetitosos. Ontem, e assim, a gente entende que a nossa luta não é contra a carne, mas é contra principados, potestades e dominadores deste século. Ontem, como pão. Falei, não, obrigada. Nossa, tá quentinho, você não vai comer nem um pedacinho? Não, não, não quero não. Não, come só um pedacinho. Falei, não, não, obrigada, eu não quero não. Agora eu não vou comer não. Porque ele age dessa maneira. Come só um pedacinho desse bolo. Sabe aquele bolo de chocolate maravilhoso, cheio de calda?
Ele não vai trazer para você um bolo podre. Ele é astuto, ele é enganoso. Ele vai trazer algo que vai roubar o propósito da qual você já determinou em Deus. Porque você já determinou que você vai ter uma alimentação limpa, ou mais limpa possível. O que é uma alimentação limpa? Aquilo que Deus fez na natureza. Deus criou todas as coisas. Mas o que nós fazemos? Nós queremos, nós somos seduzidas pelo prazer daquilo que os nossos olhos veem. E foi assim que Eva caiu. Você não come apenas para nutrir seu corpo, mas para tentar preencher vazios internos que só Deus pode curar. E aí você tem um vazio interno, Satanás te traz aí uma... E eu sei que é forte, que muitas vão pensar assim, gente, que exagero. Se a palavra me disse que o meu corpo é templo sagrado do Espírito Santo e que se eu destruir esse santuário, Deus mesmo me destruirá, será que eu estou sendo radical demais? Ou será que ele é astuto demais e coloca na sua mente, no seu coração, que isso é exagero? Mas se você não aprender a governar as suas emoções e falar não, as suas emoções vão governar você. Você é aquele tipo de pessoa que fala sim para todo mundo para não desagradar? Isso está te matando. Porque Gálatas 1:10 fala: caso eu vim fazer a vontade do homem, caso eu fizesse, eu desagradaria a Deus. Então, é necessário nós governarmos para que as nossas emoções não nos governem. E quantas vezes você recorreu à comida, compra, distrações para aliviar um momento de angústia? Nessa era de rede social, muitas pessoas buscam refúgio no Instagram, porque não governa suas próprias emoções. A ansiedade está tão alta que ela tem que ir para o shopping comprar, vai para o supermercado comprar, vai para as redes sociais comprar, ou vai para as redes sociais para tentar preencher essa mente com esse coração ansioso. Mas como o seu cérebro reage à ansiedade e à comida? Hum, hum, hum. Ai, gente, vai ser bom pra lá. É só água. A ansiedade ativa o modo de sobrevivência do cérebro, te mantendo presa em 3 reações: luta, fuga ou paralisação. O que é isso? Na luta, você reage com raiva, compulsão ou excesso de atividade. Também é muito comum. Pessoas que são ativistas, têm excesso de atividade, provavelmente é uma pessoa ansiosa. A ansiedade dela faz ela ter esse excesso de trabalho. Isso vem como uma luta. A fuga é quando você evita encarar seus sentimentos e busca distrações como rede social, comida e compra. Isso aí é uma fuga. E a paralisação? Você procrastina, se sente incapaz, entra no ciclo do eu não consigo mudar, eu não consigo fazer. Atendendo dentro do Mulher Referência, eu vejo muitas mulheres com grande potencial presas na paralisação. A ansiedade delas age na paralisação. Elas se sentem que não é capaz. E quais são os fatores neurológicos que alimentam a ansiedade? Cortisol elevado, baixa serotonina e a dopamina desregulada. E nós vimos nas aulas anteriores que tudo isso é afetado pela nossa alimentação. O cortisol elevado te faz buscar carboidrato e açúcar para aliviar o estresse. Isso aqui, gente, é neurológico. Então vai despertar o gatilho de buscar carboidrato e açúcar. O que acontece quando a serotonina está baixa? Ela gera compulsão por doce e comida em excesso. E o que acontece quando a dopamina está desregulada? Faz com que você busque o prazer imediato sem pensar nas consequências. Amanhã nós vamos falar um pouco sobre isso também, da parte psicológica. Esse buscar prazer imediato sem pensar nas recompensas. No entanto, se você não reprogramar o seu cérebro, continuará presa nos mesmos ciclos. Porque olha o que diz para nós em Romanos 12:2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Quando aqui tem eu gosto muito de falar isso, que tem uma condicional. Nós sempre falamos e oramos que queremos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, não é verdade? No entanto, aqui tem uma condicional. Para quê? Então, se nós não transformarmos a nossa mente, se a nossa mente não for renovada, nós não vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, com a mente que você entrou aqui, se ela não for renovada, vai passar os 7 dias e não mudou nada. Você passou só 7 dias comigo, mas não mudou nada. Porque se você não reprogramar o seu cérebro, isso é diário, você vai continuar presa nesses ciclos que você viveu até hoje. Agora para por um momento e seja sincera comigo. Quantas vezes, eu vou até ler os comentários de vocês. Quantas vezes você já tentou mudar de hábito e emoções sozinha? Quantas vezes? Você já tentou sozinha? Antes de entender isso, eu tentava sozinha e não saía desse ciclo vicioso. Quantas vezes você começou algo e desistiu porque não tinha um passo a passo claro? Até dentro da minha área profissional. Então você percebe que sozinha você se sabota? Isso não é com você, é com todas nós. E eu creio que isso está totalmente ligado à palavra. O Senhor disse para a gente não andar sozinho. A verdade que ninguém te conta é que sozinho você não consegue. O Espírito Santo traz as pessoas certas para nos ajudar nesse caminho. E é tão interessante que para eu chegar aqui, o Espírito Santo trouxe pessoas específicas. Há 10 anos atrás, tem 10, né? Mais ou menos uns 10 anos atrás, que ele tem enviado pessoas e eu entendi isso. A primeira camada de romper foi através de uma mentoria. Minha primeira mentora foi a Débora Luz, não foi a Natália de Mesquita, depois a Débora Luz. E aí veio depois Márcio Michele. Já fiz também muita coisa com o Pablo Marçal. Então, tem nesse caminho, hoje eu tenho mentorias de nutrição que me guia para eu ministrar as aulas. Então, não adianta. Se você não sair deste lugar, pega, pegar na mão. Por isso que quando eu falei traga também uma amiga, isso fortalece. Isso fortalece muito para que vocês estejam juntos. Porque, gente, a ansiedade, ele é um inimigo astuto. Ele te faz acreditar que você pode resolver tudo sozinha, enquanto te mantém presa nos mesmos padrões. E aqui eu não estou falando só de power set. Eu quero que você reflita. Você é aquela que, não, eu consigo resolver tudo sozinha? É esse inimigo astuto da ansiedade. Ele quer te manter preso nos mesmos padrões, ele não quer que saia. E a gente viu que isso é uma condição neurológica, psicológica e espiritual. Mas Deus nunca nos chamou para caminharmos sozinha. O que diz lá em Provérbios 11:14? Na multidão de conselheiros, a segurança. Talvez Salomão não era o homem mais sábio do mundo porque ele era o homem mais sábio. Na verdade, Salomão foi o que teve mais conselheiros. Ele tinha muitos conselheiros. E por isso, em Provérbios 11:14 fala isso. Na multidão de conselheiros, há segurança. Mas o que você precisa? Tomar a decisão de se libertar. Parar de buscar soluções temporárias. Porque o que nós estamos buscando é um estilo de vida para que você siga magra, saudável e tenha uma. Nós estamos buscando longevidade, para que você tenha aí um envelhecimento saudável. Não pode ser com soluções temporárias. Eu tô gorda, eu quero emagrecer agora. Não, para. E é tão interessante que nesse ciclo do emagrecimento, a ansiedade já quis me sabotar várias vezes no sentido de que, ah, não, eu não tô vendo resultado mesmo, tô me esforçando e não tô vendo resultado mesmo, não tô nem aí, vou continuar com a minha vida. Quantas de vocês, eu quero até ler sobre isso. Às vezes, muitas vezes eu me sentia frustrada por isso, muitas vezes eu não consegui. Então para de buscar soluções temporárias.
Nós estamos em um ambiente de aceleramento para a sua transformação até a eternidade, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Então, se você está aqui, isso significa que Deus já está te chamando para um nível mais alto. Quantas aulas como essa você já ouviu e continuou no mesmo lugar? Quantas mentorias você já fez? A diferença entre quem avança e quem fica estagnado não está relacionada naquilo que sabe, mas naquilo que decide fazer com o que sabe. Essa frase, ela é muito forte e dentro de algumas mentorias eu recebi ela só que de uma maneira diferente, que o conhecimento, quando você não coloca em prática, ele te traz uma obesidade. Até o conhecimento te traz obesidade, porque você sabe de uma coisa e não pratica aquilo, aquilo te traz o que? Morte, obesidade. Então a diferença entre quem avança e quem fica estagnada não está no que ela sabe, mas no que ela decide fazer com o que sabe. Então o que vocês decidem fazer com o que vocês receberam aqui? Você sabe o que faz bem, você sabe o que faz mal, você sabe o que inflama o seu corpo, você sabe o que desinflama o seu corpo. E aí você tá com problema no seu casamento, você tá com problema de comunicação com seu marido, você se sente sozinha. Mas você tem olhado para dentro de si? Você sabe fazer boas escolhas? Porque é muito mais fácil a gente olhar para aquilo que está mais fácil e colocar a culpa nisso do que assumir uma responsabilidade e falar: eu sei que eu preciso de mudança. E você não precisa carregar esse peso sozinha. Se você chegou até aqui, eu quero que você pare por um momento e respire fundo. Agora eu vou te convidar, feche os olhos e se faça essa pergunta. Feche os olhos e pergunte para você mesma: o que aconteceria na minha vida se eu finalmente aprendesse a lidar com a ansiedade e não deixasse mais as minhas emoções me controlarem? Respira. O que aconteceria na sua vida se você finalmente aprendesse a lidar com a ansiedade e não deixasse mais que as suas emoções te controlassem? Quando você vem aquela tentação para comer algo que você acha que não deve, quando seu marido é sem educação com você e você revida, quando você escuta alguma coisa dentro do seu trabalho e aquilo também gera uma ação imediata, quando você sente que a sua emoção está te controlando. Você consegue sentir a leveza dessa resposta? Talvez você tenha passado anos tentando ser forte. E eu sei do que eu tô falando porque eu também já tentei isso. Resolvendo tudo sozinha, escondendo as minhas dores, mascarando as emoções. Mas você não precisa mais viver assim. É uma questão de escolha. O que Jesus disse? Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aleluia! Jesus disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados, sobrecarregados. Ele mesmo nos trará alívio. E essa é uma promessa para você. O alívio existe, a cura existe, a paz existe. Mas para isso, você precisa se permitir passar por processos, receber ajuda. Hoje você recebeu mais que uma aula. Você recebeu um chamado para viver diferente, um convite para construir uma nova história, onde a ansiedade não define mais quem você é. E a minha pergunta para você é: se Deus está te chamando para viver essa mudança, você vai ignorar ou vai responder? Eu estou aqui para caminhar com você, você não está sozinha. E nós precisamos entender que o jejum espiritual e o jejum intermitente estão totalmente conectados, porque a ciência e a Bíblia estão totalmente conectados. E o jejum intermitente também vai te ajudar nessa questão da ansiedade. Porque jejum sempre foi uma prática bíblica poderosa para buscar Deus. Mas hoje com a ciência também comprova seus benefícios no corpo e na mente.
Gente, Jesus jejuou antes de começar o ministério dele. Ele foi levado pelo Espírito para o deserto para ser tentado no deserto, e lá ele ficou 40 dias. Quando ele saiu do deserto, ele já saiu cumprindo o propósito e o ministério dele. Então, o jejum intermitente, ele vai nos limpar para nos trazer clareza. A inteligência e a sabedoria de Daniel, com certeza, ela veio por conta de uma alimentação limpa. O cérebro dele. E aí tem a questão espiritual, porque é Deus que nos entrega tudo o que nós precisamos, mas isso alinhado com um corpo limpo, baseado na palavra, porque Deus tem tudo para nos entregar. Mas quando nós desobedecemos a palavra de Deus, ele não pode. Porque o acusador que nos acusa dia e noite, que está lá em Apocalipse, se não me engano, 12:10, ele fala assim: ah lá, ó, ah lá, ela tá pecando, ela sabe que isso aí faz mal, isso aí inflama o corpo dela. O Senhor disse na sua palavra que quem destruísse o templo sagrado do Espírito Santo, que é o próprio corpo, que habita em cada um, o Senhor mesmo destruiria. E Deus, como ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa, a promessa dele se cumprirá. Então a bênção não vai ser estabelecida sobre a sua vida. Então Daniel, ele era saudável, ele tinha um corpo saudável. E Deus acrescentou a ele sabedoria a mais do que todos os outros. O jejum nos aproxima de Deus, fortalece o nosso corpo, fortalece a nossa alma. E através do jejum, eu quebro em nome de Cristo Jesus toda a ansiedade. E é isso que Deus tem para nós. Ele quer tirar de nós toda a ansiedade. E Deus não tem isso para nós. A ansiedade não vem do Senhor. A ansiedade faz parte de um ciclo vicioso que o nosso século vive. E é tão interessante que nós vemos como que essas astutas ciladas de Satanás, ela alcança nossa parte neurológica. Porque a ansiedade, ela é gerada pela... o que é isso, hein? A ansiedade, ela é gerada pela hiperatividade da amígdala, a parte do cérebro responsável pelo medo. Você tem... Olha o quanto isso é forte. Os baixos níveis de serotonina e dopamina estão também ligados à ansiedade e à compulsão alimentar. Quando você está ansiosa, aumenta o seu cortisol. E o cortisol é o hormônio do estresse, que aumenta a fome por carboidrato e açúcar, criando um ciclo de dependência. Então, os alimentos ricos em açúcar e gordura ativam a mesma área de prazer do cérebro que as drogas. Só que a ansiedade te leva a essa alimentação emocional, onde a comida é usada como anestesia. E aí, gente, a gente vem por esse ciclo vicioso. O ser humano busca preenchimento emocional. E quando não encontra em Deus, busca na comida. Nós já falamos sobre isso. Eu repito várias e várias vezes para que realmente você entenda que nós precisamos sair desse mundo, sair deste lugar, sair desse lugar de medo, de agonia, dessas palavras negativas: eu não consigo, eu não posso, eu não dou conta. E isso está ligado também muito à nossa infância, porque crianças que cresceram num ambiente inseguro ou sofreram rejeição pode desenvolver a ansiedade alimentar como reflexo de autoproteção. A compulsão alimentar está ligada à necessidade de segurança e prazer instantâneo, evitando encarar medos internos. É aonde a ansiedade opera. E ela entrou no mundo, gente, após o pecado original lá de Gênesis 3. Adão e Eva, eles não confiavam completamente em Deus e tentaram encontrar satisfação na comida proibida. Olha isso. Eles não confiavam completamente em Deus.
e achar ali a maçã bonita, então eles tentaram encontrar satisfação naquela comida que era proibida. Satanás usa a ansiedade para fazer com que as mulheres busquem soluções carnais para problemas espirituais. Esaú, gente, a gente já falou de Esaú. Esaú vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilhas. A fome imediata foi mais forte que a promessa futura. A nossa fome imediata é mais forte do que a promessa que nós sabemos que nós temos em Deus. Hoje, vamos ver aqui. O que mais amo é que a Aline, além de nos orientar, é um testemunho vivo, sentimento de gratidão. Glória a Deus, glória a Deus. Hoje é leve porque o fardo foi deixado para trás. Jesus trocou o fardo pesado dele pelo dele que é leve. Aleluia. Depois eu quero até que a Elis traz um testemunho do que ela viveu dentro do programa Mulher Referência, justamente em relação a essa questão do fardo pesado e a ansiedade que todas nós um dia carregamos. O seu testemunho de vida edifica a nossa vida e a cada dia, em cada aula, recebo do céu o derramar do Senhor. Glória a Deus. Estou sendo fortalecida pelo Senhor através do jejum. E estou sendo prova viva do quanto eu me aproximei de Deus e da minha família. Glória a Deus, glória a Deus. E esse é o propósito. E como que nós vamos vencer a ansiedade e essa conexão com a comida? Romanos 12, 2. Não tem como. A ansiedade é combatida quando treinamos o nosso cérebro a descansar na palavra de Deus. É um treino. Precisamos treinar o nosso cérebro. Como que nós vamos fazer isso? Através da palavra de Deus. Com práticas de jejum, oração, gratidão, porque isso ajuda a reduzir a atividade da amígdala e aumentar a paz interior. Então, isso que nós propomos nesse dia de jejum intermitente com oração, ele tem uma atividade na amígdala, gente, a amígdala não é na garganta não, tá no cérebro. Não é essa amígdala que eu tô falando, é a amígdala que tem no cérebro. Ele reduz a atividade da amígdala e aumenta a paz interior. Olha o quanto isso é fantástico. E aí você fala assim, nossa, eu oro, eu oro, eu oro. Isso já aconteceu comigo também. Igual, eu faço jejum, mas parece que não rompe. Parece que o céu tá fechado, o céu tá de bronze. Será que Deus não me escuta? Eu não sei se você já pensou isso. Talvez você é mais santa do que eu, né? Que eu não sou nem um pouco. Tô num processo de santificação. Acontecia várias vezes. Mas o que que acontecia? Eu jejuava, eu saía do jejum pecando contra Deus e contra o meu corpo. Eu não tinha consciência desses pecados. Mas mesmo não tendo consciência dos pecados, a bênção que estava já estabelecida não podia ser entregue. Porque a Bíblia diz que nós padecemos por falta de conhecimento. Então, mesmo eu não sabendo que eu estava pecando, aquilo que Deus já determinou, já tinha determinado para minha vida, eu não vivia, não me era alcançado. Porque eu, com as minhas más escolhas, por falta de conhecimento, eu pecava. Saía do jejum com fome, o que que eu fazia? Um pratão de comida. Aí comia macarrão junto com batata, junto com arroz, junto com feijão. Não tinha conhecimento. E aí tá, cheguei aonde muitas de vocês, ou a maioria de vocês, viu. Uma Aline totalmente diferente da Aline de hoje, uma Aline obesa, uma Aline com gordura no fígado, mesmo orando e jejuando muito. Claro que Jesus me fez romper em várias áreas, mas na área da saúde não. Por quê? Porque eu negligenciava a saúde. Aquilo que é de Deus, ele nunca vai deixar de fazer, mas aquilo que é a nossa parte, ele nunca fará. E aí, Deus vai me abençoar. Gente, se você não se posicionar, não vai. Então é necessário nós cuidarmos do nosso corpo, que é o templo sagrado do Espírito Santo. E para vencer. Nossa, gente, peraí. E para vencer essas. Nossa, olha. E para vencer essa ansiedade,
Nós entendemos que nós precisamos aumentar o quê? O nosso nível de serotonina. Como que eu consigo isso na alimentação? Ovos, nozes, bananas, salmão, cacau puro. Fazer exercício físico. O exercício físico reduz a ansiedade porque ele regula os hormônios do estresse, ele regula os hormônios do cortisol, ele regula o cortisol. E por que o jejum intermitente e o jejum espiritual? Porque o jejum intermitente ele limpa o nosso corpo e o jejum espiritual nos faz quebrar vícios emocionais com a comida. Romanos 14:17 já fala: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amém? Então, hoje a nossa atividade prática é fazer. Eu não consegui, porque essas partes que estão compartilhadas aí, é o Remar Filho que fez para mim, eu não consigo mexer ainda nessa parte. Eu consegui já algumas, igual esse desafio, eu que coloquei, mas como o teste é em PDF, eu não consegui colocar no aqui para compartilhar. Gostaria muito de ter feito isso, mas não consegui. Então, eu quero já te falar o desafio de hoje. Vamos lá, deixa eu colocar aqui. Desafio dia 5. Ó, nós estamos entregando hoje o nosso jejum de 18 horas. Amanhã nós vamos entregar o jejum de 16. Então, hoje você vai começar o jejum de 16 horas. O que é o jejum de 16 horas? Deixa eu aproximar aqui da tela, senão não consigo ler a tela do computador. Inicie o jejum após a sua última refeição nessa quinta-feira. Certifique-se de que a sua última refeição seja equilibrada, nutritiva para facilitar o jejum. Coma comida de verdade, consuma comida de verdade, conforme orientações do cardápio sugerido. Beba pelo menos 2 litros de água durante o dia. E pratique 30 minutos de exercício. Os exercícios, novamente, eu vou falar, estão na plataforma para quem não faz nenhuma atividade física, para quem não consegue ir na academia, para quem não gosta de ir na academia. Já declara que você gosta em nome de Cristo Jesus, porque eu fiz isso, renovei a minha mente, hoje eu amo e hoje é meu dia de academia. Meu corpo tá todo dolorido porque a gente fez peito. E hoje tem mais, hoje é perna. Ai, glória a Deus por tudo isso. Eu sei que nós temos aí um lindo e longo caminho para prosseguir. Ah, e eu quero explicar para vocês que eu não expliquei. Ontem a gente falou sobre a mentoria do Power 7. Ah, vai ser um prazer, vai ser uma honra falar o que Jesus Cristo fez na minha vida. Agora o jejum vai diminuir no ciclo de 7 dias, porque para o corpo não acostumar. Nós estamos fazendo um jejum inteligente. Nós estamos mexendo no metabolismo. Então, para o corpo não acostumar, nós vamos diminuir ele, nós não vamos aumentar. Hoje a gente vai para 16. Tá certinho, hoje é 16. Aí, vocês me perguntaram sobre o. Ontem eu não falei sobre as guardiãs. O que é a guardiã? A guardiã são aquelas mulheres que decidiram que quer avançar e elas são as mais comprometidas. E essas mais comprometidas, elas têm um propósito. Tudo, elas são aquelas como se fossem embaixadoras. São as embaixadoras do Power Set. Elas recebem desconto, elas recebem a oportunidade de oferecer a mentoria para outras pessoas. Então, dentro do grupo das guardiãs, que são as embaixadoras, tem alguns benefícios. Por exemplo, o link de compra da mentoria. Nós vamos passar ele, se não me engano, no 6º ou no 7º dia. Eu tenho que ver com as meninas aqui que dia que é. Mas ele vem primeiro para as guardiãs. Por quê? Porque eu não vou fazer uma turma muito extensa, uma vez que é mentoria. Eu vou pegar na mão, a gente vai conversar. É diferente. É bem mais profundo. É muito mais conhecimento. E o que nós vamos trabalhar dentro da mentoria? Eu peguei tudo aquilo que eu vivi
nesses 10 anos mentoreando, essa uma década mentoreando mulheres, e a maioria das mulheres que chegam a mim, elas têm um problema de relacionamento. Deixa eu tirar essa foto aqui. Elas têm problemas de relacionamento. Elas não estão felizes ou consigo mesmas porque não conhecem seu propósito, não entendem o motivo por que entram tantas vezes em ciclos viciosos. Elas têm problema no relacionamento onde o casamento não é aquilo que deveria ser. Tem dificuldade na parte sexual, não consegue se relacionar com os filhos. E tudo isso nós entendemos que é uma questão espiritual, mas é também uma questão emocional. Então, aliado à inteligência emocional que o Senhor me deu a oportunidade de me formar nessa área, nós vamos trabalhar todas as áreas da nossa vida de maneira profunda. Porque nós não estaremos juntas, por exemplo, no Mulher Referência são 8 aulas. Que são 2 meses, mas a gente fica ali mais ou menos 2 meses e meio juntas. Nós vamos ficar 6 meses. E dentro dessa mentoria vai ter até o módulo de finanças para potencializar os nossos ganhos financeiros, para que nós possamos fazer gestão de recursos financeiros e saber aproveitar a oportunidade. Seu dinheiro não vai crescer exponencialmente do seu trabalho diário. O seu dinheiro vai crescer exponencialmente com os recursos que você faz multiplicar. E muitas vezes até fora da sua área de atuação. Isso é forte. Aprender sobre esse estudo foi assim, incrível, incrível, incrível. E ali eu entendi que eu não estava sabendo fazer gestão dos meus recursos financeiros. E isso aqui independe do valor. Porque se você ganha um salário mínimo, talvez guardar R$ 100 é muito para você. Mas 10 você consegue. 10 você consegue. E o crescimento exponencial do nosso dinheiro está relacionado à compra e venda. Comprou, vendeu. Você compra um negócio por 10, vende por 20. E quando se trata de um valor maior, é assim que você multiplica e cresce exponencialmente o seu dinheiro. Aí, a nossa visão tão pequena tá ali. Precisa acordar cedo, trabalhar para pagar as contas. Precisa acordar cedo, trabalhar para pagar as contas. Misericórdia. Então, até isso, olha isso, uma mentoria que vai tratar emagrecimento, vai cuidar de todas as áreas da vida. Porque Jesus nos chamou para avançar. Jesus nos chamou para ir além. E eu quero perguntar para vocês aqui. Alguma de vocês tem dúvida em relação a isso? Quer perguntar, quer saber um pouco mais? Eu preciso fortalecer, aprender a gerenciar minha vida financeira. E todos nós, independente do que ganha, precisa ter uma reserva. Todos, independente do quanto ganham. E aqui eu tô falando Bíblia. Olha para a história de José. José foi o maior administrador, José do Egito foi o maior administrador, e é com ele que nós precisamos aprender a fazer gestão dos recursos financeiros. Eu achei bonitinha a Maria Eduarda, que aí virou um mês, né? Aí nós entregamos o dinheiro para que eles fiquem lá em São Paulo, e o dinheiro é para comida, dá mais ou menos só para comida mesmo. Aí sabe o que ela fez? Eles tiraram, aí foram os dois. Eles tiraram o do dízimo, porque eles são assim, muito mais certinho mesmo, porque eles recebem e tira. Quero muito participar. Maria, vou te colocar lá no grupo. Depois você manda mensagem lá no nosso grupo aberto, que eu te coloco lá no grupo. Então, eles tiraram o dízimo. Aí eu perguntei para Maria Eduarda, como que você fez a gestão do seu dinheiro agora que nós estamos te entregando novamente o valor? Ela falou, mãe, eu guardei o do meu celular, que eu quero. Eu guardei
o que eu sei que eu preciso ter de reserva para uma oportunidade e eu deixei o resto disponível para comprar o que eu quero. Ou é comida, aí ela às vezes ela come em casa para não precisar comida fora. Mas você vê que é o segundo mês que eles recebem e já no primeiro mês ela já fez aquilo que muita gente grande não faz. Ela já fez aquilo que muito adulto que tem realmente uma condição que precisava ter, até da maneira neurológica, porque os recursos emocionais dela não é o mesmo de quem tem mais idade. O conhecimento dela não é o mesmo de quem tem mais experiência, tem mais idade também. Mas ela fez o que é certo e muitas pessoas não fazem. E isso também nós vamos trabalhar dentro da mentoria. Então eu espero que todas vocês queiram estar lá para ir para o próximo passo, para não deixar esses 7 dias que a gente viveu aqui cair no esquecimento. E quero também ver vocês fazendo o teste. O teste está incrível. A minha equipe, quando eu enviei o teste, falou: Nossa, Aline, amamos o teste, também fizeram o teste. Então, façam, já vou colocar ele no grupo agora. Amém? Então, Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos e te agradecemos por essa oportunidade, agradecemos por esse momento. E eu te peço, Pai, em nome de Cristo Jesus, que toda ansiedade que de maneira natural ou espiritual estava afetando a nossa vida, eu peço agora que caia por terra em nome de Cristo Jesus. Que a paz que excede todo entendimento seja derramada a cada uma de nós e que possamos ter clareza sobre governo, porque nós nascemos para governar todas as coisas e principalmente as nossas emoções. Nos ajude, Pai, porque sem a tua presença nós não conseguimos. Então, que o Espírito Santo que habita dentro de nós seja a luz que ilumina o nosso caminho, que guie os nossos passos, Pai. Por isso eu te peço e já agradeço em nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Glória, glória, glória a Deus. Tenham todas um dia abençoado em nome de Cristo Jesus. Façam o teste agora. Não deixe para depois. Faça o teste agora e depois